Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui agora nessa nossa live de hoje, depois de uma semana, para um retiro espiritual. Hoje nós estaremos falando do tema a cocriação consciente, consistente e sustentável. Um tema bastante interessante, que remete aí às pessoas que desejam ter maior eficácia e eficiência no processo de cocriação, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje, sobre esse tema. Sejam todos muito bem-vindos aí, todas as pessoas que estão nos seguindo, que vieram aí nos prestigiar nessa live de hoje, a primeira depois de uma semana, né? Só lembrando, pessoal, que quinta-feira a gente não vai ter live, tá? As lives nossas agora se mudaram aí para segunda e quinta-feira, né? Toda segunda e quinta. A gente não vai estar fazendo mais a live de quarta e sexta por causa de alguns cursos que a gente está ministrando aí. Então nós estaremos aqui nas segundas, nas quintas, e só que na quinta-feira, nessa quinta-feira, a gente não estará fazendo a live, porque nós estaremos fazendo o nosso evento aí, o TQA Despertar, né? Quem se interessar pode acessar via o link para a inscrição, está na bio aí do Instagram. Então na quinta-feira nós não teremos live, que a gente estará fazendo esse evento aí. Ok, pessoal, então, dando continuidade ao nosso tema de hoje, lembrando novamente, a gente vai falar sobre a cocriação consciente, consistente e sustentável, né? Vamos tentar entender um pouquinho o que é a cocriação inicialmente, né? Então, o processo de cocriação é aquele processo no qual você utiliza a energia do todo, né? A energia do todo universal para poder alcançar aquilo que você deseja. Então nós temos aí o processo de criação, no qual você cria com ego, você coloca a sua própria energia no processo de criação para criar aí um relacionamento amoroso, a questão daquilo que você deseja, bens materiais, trabalho, construção de patrimônio, dinheiro, né? Isso tudo a partir do processo de criação com ego. Por que esse processo não é interessante? Porque quando você cria com ego, você está usando força, você muito provavelmente está calibrando em um sentimento na escala Hawkes abaixo de 250, e aí você está utilizando força. Toda vez que você utiliza a força, ocorre e gera-se uma força contrária, e essa força contrária ela tira energia. Então você dispersa energia, você perde energia em vez de gerar energia. Então esse processo de criação com ego é um processo que existe, a grande maioria das pessoas cria com ego, né? E aí, ao longo desse processo de criação, você vai perdendo energia ao longo do tempo, vai dispersando a sua energia, vai se desgastando do ponto de vista da energia vital. Porque até esse processo de criação, pessoas são muito focadas nessa criação, né, de produzir patrimônio, e focada em melhorar, desenvolver relacionamento, tal, esse tipo de coisa. E esse processo de criação ele acaba por desgastar a pessoa, e quando essa pessoa vai avançando na sua idade, vai chegando aí na próxima terceira idade, então ela chega geralmente muito desgastada, às vezes com algum sintoma físico, né? Algum problema físico, doenças, etc. Quando não, problema de depressão, síndrome do pânico, etc. Todas essas questões aí que impactam o processo de criação com ego, que é o processo de criação que você não utiliza a energia do universo, você não utiliza a energia do todo universal. E aí nós temos a outra maneira, o outro jeito, que é você criar utilizando a energia do universo, utilizando a energia do todo universal, que é o processo de cocriação. Esse processo acontece quando você começa a calibrar nos níveis superiores da escala Hawkes do nível da consciência, acima de 250, e a partir do momento que você começa a calibrar nesses sentimentos, que nós temos lá a neutralidade, a questão da aceitação, a questão da boa vontade, a questão da razão, do amor, da paz e da iluminação, né? Passando aí pela gratidão, alegria e felicidade, que são sentimentos muito elevados na escala, né? De elevada calibração, e que quando você está nesses níveis aí,
no amor, que é mais ou menos 10 a 500, e vai subindo, 10 elevados a 520, 10 elevados a 540 e tal, você fica mais próximo da sua centelha, você se aproxima da sua centelha e aí você começa a co-criar com o universo, começa a criar com o universo, com todo o universal, e aí você se transforma num gerador de energia. E a partir desse instante, você começa a atrair para si tudo aquilo que você mentaliza, tudo aquilo que você deseja. É um processo até certo ponto natural, a gente cocria o tempo todo de maneira inconsciente, porque é o processo do ser humano de atrair as coisas para si, né? É um processo natural. Só que algumas pessoas conseguem usar isso de maneira consciente, consistente e sustentável, né? E como que isso acontece, né, pessoal? Qual que é o segredo por trás disso? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender que o nosso padrão vibracional, em termos de sentimentos, a gente oscila muito. Até porque a gente é centrado no ego, né? Todos nós temos um ego que nos foi dado para a nossa sobrevivência. Então é natural que a gente utilize esse ego de uma maneira instintiva, a gente nem percebe que a gente está usando. Então é muito difícil a gente manter um padrão vibracional nos níveis mais elevados da escala, até porque as distâncias entre os níveis, à medida que a escala vai subindo, você vai subindo o nível da escala, ela vai ficando, cada nível vai se distanciando do outro, porque é uma escala exponencial, ela é logarítmica. Então, ela vai ficando cada vez mais distante. Então, quando você está nos níveis mais baixos da escala, nos níveis inferiores, né, para você ir saltando os próximos níveis, você faz isso com uma determinada facilidade, com um pouco de disciplina, um pouco da mudança do padrão vibracional, saturando o inconsciente de pensamentos positivos, sentimentos positivos, né, através de bons vídeos, boas músicas, boas leituras, as afirmações positivas, e você vai conseguindo mudar o seu padrão vibracional e energético. A gente tem que entender que quanto mais alto a vibração, maior é o nível de energia atrelado. É uma questão física aí, né? Então, à medida que você vai elevando esse padrão, você vai começando a saltar para os níveis superiores da escala, até chegar no nível que são os padrões aí vibracionais, que você se aproxima da sua centelha e você começa a entrar no processo de cocriação. Logicamente a gente oscila, é natural que a gente tenha momentos que a gente esteja, você fica algum momento mais deprimido, algum momento você fica chateado, outro você tem raiva, outro você tem ódio. É um processo natural de acordo com as reações que a gente vai ter no nosso dia a dia. O que é importante, gente? O que é importante é que a gente calibre a maior parte do tempo nesses níveis superiores à escala, ou seja, acima de 10 elevado a 250, que é a neutralidade. Quando você está na neutralidade, você fica ali num limiar entre a força e o poder, porque o poder está próximo do amor, é quando você começa a gerar energia. A força está abaixo da neutralidade, então você usa o ego para criar, então você desprende energia. Então tudo está abaixo de 250, você está dispersando energia, você está desprendendo energia vital. Quando você sobe acima de 250, você está gerando energia, você se transforma num gerador de energia. E esse é o processo para que você entre em ressonância aí com a sua centelha divina, né? E usando esse nível de energia gerado a partir desse padrão vibracional que começa a se elevar, aí você entra num processo em que você começa a cocriar de maneira consistente, tá? Por que consistente? Porque se você calibra no nível superior da escala a maior parte do tempo, então você está apto ao processo de cocriação. Então você começa a manter um nível de cocriação. O fato é o seguinte, é que se você oscila muito, e de onde é que vem essas oscilações, Gênio? Geralmente das travas que a gente carrega, né, pessoal? As travas emocionais, problemas com pai e com mãe, problemas de sentimentos de baixa vibração, problemas de crenças limitantes ou implantes que foram colocados abaixo ao longo da vida, que não nos pertencem, né, que são colocados, então isso acaba te levando a esse processo de oscilação, né? Então, para que você
cocrie de maneira consistente, você deve manter o seu padrão vibracional, o nível de calibração da escala, acima de 250 a maior parte do tempo, de 10 elevado a 250. E aí é um trabalho de autodisciplina. Essa é a primeira questão. Né? E aí? E para você co-criar de maneira consciente? Aí a gente precisa entender que esse processo de cocriação envolve a você vigiar os maus pensamentos. Porque uma vez que você tenha pensamentos positivos, automaticamente você começa a atrair coisas positivas. Então, como você está atraindo coisas positivas, você está calibrando o nível elevado da escala, aí esse pensar positivo e sentir positivo te ajuda no processo de cocriação. Aí você começa a cocriar de maneira consciente, porque você tem consciência dos seus maus pensamentos. Então é aquela história que o nosso mestre falava: ore, mas vigie também. Vigiar o quê? Os maus pensamentos. Qualquer mau pensamento que você tenha, ele te joga para baixo no nível do padrão vibracional e corta, ele impede que você possa cocriar de maneira consciente. Então, às vezes, as pessoas chegam para mim em atendimento e falam: professor, eu não consigo, minha vida não anda, eu não consigo, eu estou parado, estou endividado, estou cheio de problema, e meu casamento está ruim, e eu não me relaciono bem com meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe, tudo de cabeça para baixo. Por quê? Por que acontece isso, gente? Padrão vibracional. A pessoa entra no espiral de pensar negativo e quase um desistente da vida, porque não acredita na vida, não acredita em Deus, não acredita em nada, né? E só fica ali nas questões dos pensamentos negativos. E é lógico que existe uma zona de conforto do ser humano, né, gente? Existe uma zona de conforto do ser humano. Existe um preço que você paga para ficar na merda, existe um preço que você paga para sair da merda. Tá? Às vezes você está ali numa zona de conforto, se acostuma com a dor da pisadura, se acostuma com o sofrimento e acha que isso é a realidade da vida e acha que isso é a vida. E não é assim, gente. O sofrimento não nos pertence, gente. O ser humano não foi criado para sofrer. Muita gente acha que porque esse planeta é um planeta de evolução, de aprendizado, é um planeta escola, as pessoas precisam sofrer. Não. A questão do sofrimento é simplesmente uma atitude mental e de sentimentos. É uma atitude, porque você foca naquilo que vai te trazer dor, que é o ego. Então, essa questão do pensar positivo e sentir positivo, e você manter esse padrão, né, de pensamentos, vigiando e substituindo os maus pensamentos. E como é que você corta o mau pensamento? Detectou um mau pensamento, você tem 17 segundos para dizer cancelado, 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 e substitua por um bom pensamento. Pode fazer o Ho'oponopono, pode fazer aquele mantra do Access, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, e substitui pela uma afirmação do eu sou, coisas que sejam positivas, que vão elevar o seu padrão vibracional. Você faz isso 1, 2, 3, 4, 500, 1000, 2000, 10.000 vezes, você muda o seu padrão vibracional. E se você consegue manter uma disciplina com relação a esse vigiar, é questão de 21 dias você muda o seu padrão vibracional. E a sua vida começa a naturalmente ir mudando e as coisas começam a prosperar para o bem maior. É sutil, não há mudança radical. Muita gente, às vezes as pessoas buscam as terapias integrativas, as terapias energéticas, ou mesmo a TQA, né, a terapia quântica aplicada, como um milagre. Gente, a TQA não é um milagre. A TQA é somente uma ferramenta para ajudar a pessoa no processo de expansão da consciência, para destravar a pessoa para que ela possa fazer o seu salto. Então depende muito da pessoa. Né? Eu sempre uso a expressão: as pessoas querem ir para o céu, mas não querem morrer. Às vezes as pessoas ficam assustadas com essa afirmação que eu faço. Isso é uma metáfora, né, gente? Porque as pessoas não querem pagar o preço para poder viver feliz, viver alegre, viver em paz, viver tendo vida. A grande maioria das pessoas hoje vegetam. Elas estão aqui, elas passam pela vida e não vivem. Então é importante a gente entender que o todo não quer a nossa infelicidade,
O todo não quer que a gente sofra, o todo não quer que a gente adoeça, o todo não quer que a gente seja escasso, que seja pobre, que seja miserável. O todo só quer que a gente devolva para ele, devolva ao universo, todo o amor que a gente recebeu ao longo de todas as nossas N mais uma existências. Só isso. É só isso. O todo quer que a gente vá para o solútil, o processo alquímico da água, né? Que é vivenciar o amor. É isso que a gente veio experienciar no Planeta Escola. Aprender a amar. Porque amado todos nós somos de uma maneira ou de outra ao longo de todas as nossas existências, porque sempre tem um pai, uma mãe ou alguém que faz esse papel para que a gente atinja a idade adulta. Porque um bebê que nasce e ele não recebe cuidado, não recebe amor, ele não chega sequer até a primeira infância. Ele perece antes disso. Então a gente precisa entender essa resistência. Então eu tento passar para vocês isso aqui, que às vezes é uma questão até difícil, porque a gente fala às vezes de coisas que são intangíveis, né? Que são muito etéricas, mas esse é um fato. Então, para co-criar de maneira consciente, mudança do padrão vibracional, orar e vigiar. A partir do momento que você consegue dominar a sua mente para que você consiga colocar o seu padrão vibracional num nível em que você comece a pensar positivo, sentir positivo. A maior parte do tempo, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, que seria a consistência, né, é trabalhar para que você mantenha o seu padrão vibracional acima ou próximo a 10 elevado a 500, que é o amor, que é muito difícil de ser alcançado, mas você pode chegar ali no nível da boa vontade, no nível da aceitação, no nível da razão, que é onde as pessoas que começam o processo do salto quântico, né, que começam a saltar em todos os seus campos da vida, elas começam a atingir esse nível. Porque para você alcançar um nível do amor incondicional, da escala, que é esse nível 10 elevado a 500 aí, realmente a pessoa tem que ter uma autodisciplina muito grande para dominar o ego, né? Dominar os sentimentos negativos e os pensamentos e sentimentos negativos, e conseguir, além disso, vivenciar o amor. Ou seja, se auto-amar, amar ao próximo e se permitir ser amado, que são três coisas distintas. Aí entra toda uma questão das nossas mentes, dos nossos corpos, nas questões das faces do nosso ego, que a gente vai explorar isso um pouquinho no nosso evento de quinta-feira aí, que acaba por interferir nessas questões aí, por mais que a pessoa às vezes tente, né, ela busque, e às vezes algumas pessoas buscam de uma maneira ferrenha realmente, né, mas aí as travas que a pessoa carrega, emocionais, pelo grau de expansão da consciência ela não consegue enxergar, e acaba que essas travas, esses elementos impedem que a pessoa cocrie de maneira consciente, de maneira consistente. E o sustentável? O sustentável é você manter isso ao longo do tempo de uma maneira crescente e de uma maneira natural e de uma maneira leve, né? Às vezes a gente observa, por exemplo, algumas pessoas que às vezes tem muito recurso, né? As pessoas são bem de situação, têm bastante recurso financeiro e tal, e de repente entram em falência. Por um fator externo, algum motivo tal, entram em falência. Essas pessoas, geralmente, na grande maioria das vezes, passam um pouco de tempo, eles ultrapassam a linha de riqueza que elas estavam anteriormente. Por quê? O mindset delas é setado para a abundância. É setado para a abundância. Então, aquele momento ali, fez aquela queda, aquilo ali, na verdade, é um impulso que a pessoa pega para catapultar. É como se fosse um efeito Stirling, né? Então, ela vai além do que estava. Então, por isso as pessoas, às vezes, que passam por um processo falimentar, né, e que foi construído, e que todo o trabalho, o patrimônio, a empresa, e tudo isso foi construído ao longo do tempo de uma maneira consistente, não precisa ter medo. Porque na hora que você vira a chave e você coloca a sua cabeça para buscar outro projeto, a sua intuição, ela vai te guiar, a sua centelha vai te guiar, e você vai arrumar algo que você vai além do que você já foi anteriormente. Esse é o processo. É assim que funciona, né, pessoal? Então, o processo de cocriação consciente, consistente e sustentável. Consciente, consistente e sustentável. Então, é trabalhar o seu self, trabalhar essa questão
da disciplina dos pensamentos e dos sentimentos, né? Buscar a elevação de padrão na escala Hawkins. Como é que você consegue isso, pessoal? Elevação do padrão na escala. Expansão da consciência. Expansão da consciência. E como é que a gente faz isso? Se dedicando ao propósito de corpo e alma, algo que você faça com amor, que você não precisa nem ser remunerado para fazer, né? Que você faça com amor. E aí, ao longo do tempo, a gente vai conseguindo aos poucos, isso vai levando e você começa a se dedicar a esse propósito, começa a expandir, gerar amor pelo aquilo que você faz e te ajuda no processo de expansão. Adquirir conhecimento e compartilhar o conhecimento, seja ele remunerado ou não. Então você estudar, adquirir conhecimento e compartilhar esse conhecimento, remunerado ou não. Isso também ajuda no processo de expansão. E ajudar. Ajudar, ajudar, ajudar. Quando eu falo ajudar, não é só financeiramente não, pessoal. É doar o seu tempo, parte do seu tempo, para conseguir ajudar as pessoas a melhorar a sua posição e a sua vibração na escala, né? Ajudar essas pessoas que às vezes precisam da sua ajuda. E eu não estou falando de gente fora, não. Gente dentro do seu próprio lar, né? A sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, as pessoas do seu próprio círculo, porque às vezes alguns indivíduos querem ajudar fora e às vezes esquece as pessoas de dentro. E você tem que amar o próximo mais próximo de você para depois amar o mais distante, né? Senão fica um gap aí, fica um negócio meio que desconectado. E gera um problema até de constelação, porque tem uma questão de ordem e de hierarquia. Então, às vezes, eu observo pessoas que fazem filantropia e ajudam as pessoas fora, faz contribuição, e dentro de casa são verdadeiros carrascos ou carrascas. Então, isso não adianta nada, gente. Isso não adianta nada. Você tem que primeiro ser um vetor de paz e amor dentro do seu lar. Aí depois, sim, você vai ajudar entidades, tal, outras coisas. E a maioria das pessoas ignora isso. A pessoa acha que está ali fazendo uma doação todo mês e vai para o céu. Esquece. Não é assim que o universo funciona, né, gente? E com o universo, gente, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. As pessoas acham que depois dá um godó ali e tal, e começa, acha que isso aqui é Disneylândia, e vai contraindo dívida aí, karma, e chega uma hora que o pessoal do controle fala: companheiro, como é que vai ser aqui? Ó? Como é que está a sua conta corrente aqui? Como é que nós vamos fazer para amortizar isso? Que é o mortificatio, né? É o processo alquímico do mortificatio. Aí, não, então eu vou vir aqui com um probleminha e tal, para poder... Aí eu vou ter que fazer um esforço maior para poder fazer o amor, para poder experienciar o amor. E aí vamos ver nessa existência aqui e tal, e fica aquela dificuldade, né? Então, gente, vamos ter consciência que não é Disneylândia, pode até parecer muito lindo, né? Lugares realmente paradisíacos, né? E às vezes a pessoa consegue desfrutar de coisas muito boas, mas a gente tem que entender que isso tudo é emprestado, a gente não leva isso, caixão não tem gaveta. Então, o que a gente leva para o outro plano é simplesmente as suas ações, né? Então, tudo isso que fica registrado no corpo astral, mental e causal vai direto para a caixa e fica lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ponto. Não tem nenhuma vírgula nesse negócio. Ajudou, fez o bem, é Dharma. Fez coisa ruim, contrariou a lei universal, foi omisso, karma. E aí, né, vai fazendo conta corrente. E é importante, gente, quando a gente cocria com o universo é tão perfeito que as pessoas não cocriam de maneira eficaz se estiver calibrando em sentimentos de baixa calibração. Então, todo processo mundial que teve guerras, o país, o grupo que estava calibrando abaixo de 200 perdeu a guerra. Todos que estavam acima venceram a guerra. Seja o apartheid na África do Sul, a libertação da Índia, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, todos esses processos, libertação dos escravos, todos, sem exceção. O lado vencedor foi quem estava calibrando um nível superior, acima de 250 na escala. Ponto. Não tem nenhuma vírgula. E o Dr. Hawkins explana isso de uma maneira magistral no livro dele, Poder versus Força, que agora está até em português, né, gente? Foi traduzido aí. Eu fiquei muito feliz, porque mais pessoas no Brasil vão ter acesso a essa obra maravilhosa dele, né? Então, voltando ao nosso tema, para cocriar de maneira consciente, consistente e sustentável, primeiro, manter
o padrão vibracional, a partir dos bons pensamentos e bons sentimentos. Então isso tem que ser trabalhado de maneira disciplinar. O orar e o vigiar. Não adianta só orar, tem que vigiar também. Vigiar o quê, gente? Os maus pensamentos e os maus sentimentos. Se pegou num pensamento ruim, no mau pensamento, diga 3 vezes, cancelado, 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 e substitua imediatamente por um pensamento positivo. E faça isso 1, 2, 3, 4, 200, 1000, 1 milhão de vezes, até você mudar o padrão vibracional. Aí, a partir do momento que você muda o mindset, você muda o seu padrão vibracional, aí você consegue ter uma atitude consciente para o processo de cocriação. Segundo, buscar elevação do padrão vibracional na escala, que é o processo de expansão da consciência, né? O processo de expansão da consciência. Então, você começa a partir do momento que você começa a subir no padrão da escala, que não é um processo fácil, ou seja, calibrar a maior parte do tempo em um sentimento de nível superior na escala. Então, quando você testa isso das pessoas, às vezes a pessoa, pelo simples fato de assistir uma live, ele salta às vezes 3 níveis, né? E às vezes o fato da pessoa participar de um evento, ou participar de um mini curso, ou participar de um seminário, ou participar de uma maratona, ele salta alguns níveis. Às vezes passa pelo nosso curso Quântica para Todos, salta alguns níveis. Às vezes passa pelo atendimento, salta vários níveis, né? Então tem algumas pessoas que realizam saltos muito grandes e a vida realmente muda numa velocidade assim alucinante, porque é o processo natural do ser humano. O ser humano é destinado ao crescimento exponencial, como tudo na natureza, né? Você pega todo o processo de crescimento da natureza, ele cresce de maneira exponencial. Multiplicação celular, multiplicação de bactérias, multiplicação de algas, reprodução, tudo é exponencial. Então, quando você está estagnado, ou seu processo ele cresce pouquinho, ano a ano, você está crescendo pouquinho, ano a ano, a vida está estagnada, não cresce, algo está acontecendo que não está permitindo que você se desenvolva. Então, cabe um olhar, cabe uma investigação, aí é onde entra a questão do desenvolvimento do autoconhecimento, da expansão da consciência, para que você detecte aonde é que pode estar acontecendo alguma trava. Ok, pessoal? Então, gente, hoje esse é o recado que eu tinha para dar para vocês aqui, tá? Logicamente, esse é um processo autodisciplinar, né? Um processo de evolução. Eu vi até um pensamento do professor Hélio Couto hoje, que ele disse que quando o universo ri, quando todo ri, universos são criados. O que ele quis dizer com isso? Né? Que o processo de cocriação, ele mora na alegria. Então, quando a pessoa está alegre, ele cocria de uma maneira natural. E o nosso mestre falava isso lá há 2000 anos atrás, né? Ele já falava isso. Tudo que pedirdes, crendo que receberam, vocês receberão. Ou seja, o que é o crendo que receberam? Com alegria de já estar desfrutando daquele objeto de desejo, daquele objeto de manifestação. Então, isso aí faz toda a diferença no processo de cocriação. Ah, professor, mas eu tento, não consigo. Então você vai tentar mais. E vai estudar mais. E vai tentar mais. E vai estudar mais. E vai estudar até sangrar o espírito. Aí sim, na hora que você estiver exercitado o suficiente, aí o seu salto vai acontecer. Porque é um processo natural para todos. E não adianta só buscar conhecimento, gente. Não adianta buscar só o conhecimento. Lúcifer é a luz do conhecimento. Então você tem que buscar o conhecimento e exercitar o amor. Se você buscar só o conhecimento ou exercitar só o amor, você não vai conseguir fazer o processo de evolução. Ele fica manco. Então é preciso gerar conhecimento e experienciar o amor. Quando você junta amor e conhecimento, aí o processo de ascensão está em curso. E você vai se desenvolver e aí, à medida que você vai expandindo a consciência, vai gerando luz, os saltos vão acontecendo. E ninguém salta de 0 a infinito. Os saltos são, à medida que você vai gerando quanto de energia, né? A partir do processo de expansão, você expande a consciência, gera luz, salta um pouquinho,
expande mais a consciência, gera mais luz, salta outro tantinho, e você vai saltando, e a vida aos poucos, ela começa a se modificar, e você começa a influenciar o seu ambiente, e o ambiente ao seu redor começa a se modificar a partir da sua mudança interior. E não adianta só falar que mudou não, gente, essa mudança tem que ser de dentro para fora. Você tem que mudar realmente. E quando você muda realmente, todo o ambiente muda ao seu redor. Eu vi isso acontecer em famílias inteiras. Famílias inteiras. Quando não começa, esse processo de influência vai reverberando, né? Essas energias vão reverberando nos processos, tal, no entorno. E aí as coisas vão acontecendo e de repente a família toda se mudou, modificou. Ok, pessoal? Chegamos aqui aos 40 minutos aí da nossa live. Eu vou seguir o chat aqui para ver as perguntas que eu consigo responder. Tá bom, pessoal? O que a gente tinha que trazer para vocês hoje é isso. Eu vou percorrer o chat aqui para ver se eu consigo responder algumas perguntas do pessoal que está aqui. Tá bom? Pessoal, quem estiver no curso Quântica para Todos, aí lembrando que é na quarta-feira, é o nosso plantão de dúvidas dos módulos 1 e 2, ok? A gente vai falar aí sobre os módulos do Matemática Vórtice e Geometria Sagrada, tá? Bom, deixa eu ver aqui as possíveis perguntas. Estou percorrendo o chat aqui. Lembrando também que tem evento aí, TQA Despertar, na quinta-feira. E as inscrições já estão abertas a partir do... O link está na bio aí do Instagram, tá, pessoal? Quem se interessar, participar. E sono, professor Eric? Quando sentimos muito sono durante o dia todo? Então, esse sono, ele pode significar que os seus corpos estão passando por um processo de recombinação energética. Então, como o corpo, esse processo de recombinação energética, ele desprende muita energia, usa muita energia, e então às vezes o sono vem para você repousar e se recarregar de energia, tá bom? No primeiro momento poderia significar isso. Aí tem que analisar, porque pode ser às vezes um chakra sexual que esteja travado, que é o nosso dínamo, né? Ele não consegue alimentar a bateria, que é o plexo solar, e aí pode gerar também esse tipo de coisa, ou mesmo interferência externa, alguma influência multidimensional que esteja drenando a sua energia. Então pode ser todas essas coisas aí, tá? Mas no primeiro momento, eu penso que possa ser essa recombinação energética que esteja drenando essa sua energia vital, né? Para que você possa se recarregar de energia. Aí pode ser o chakra sexual bloqueado, que não está conseguindo repor a energia do plexo, então o corpo está com déficit energético, não está conseguindo repor a sua energia vital. Ou pode estar havendo alguma drenagem de energia por alguma influência multidimensional, influência externa. Tá, Priscila? Franciele Baia, estou 10 vezes a mais segundo você. Ok. Vigiar e orar. Orar e vigiar em tempo real. Ok. Como é sutil isso? É preciso conhecer muito para se ter essa consciência dos pensamentos. Sim. Que saudade que eu estava das lives. Gratidão, muita gratidão. Tem hora que eu acho que todo mundo tem sorte, menos eu. Então, isso aí é um processo de sentimento de não merecimento, viu, Vitor? Imagino que seja Paulo Vitor, né? Tem que olhar isso aí porque não tá legal, tá? Essa questão da sorte é simplesmente a cocriação, tá bom? Maria Molo, boa noite. Pelo pêndulo na escala Hawkes eu estou vibrando a razão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está vibrando no nível intermediário, né, em torno de 10 a 400. Se você realmente estiver calibrando no nível da razão, a sua vida está começando a andar em todos os sentidos, tá, Priscila? Se sua vida não estiver andando em todos os sentidos, calibrando nesse nível aí, é porque a leitura foi feita errada. Porque quando você está vibrando na razão, a vida começa a pegar uma velocidade muito grande, as coisas começam a acontecer numa velocidade muito alta, para o bem maior, tá? De uma maneira boa. Então é preciso ver, eu pendulei e estou na razão, então como é que está a minha vida? Está andando bem? Se está andando bem, então está consistente. Agora, para calibrar no amor,
aí é uma outra história, porque a distância é muito grande da razão para o amor. Então, aí é preciso entender. Você imagina que é 10 elevado a 500, né? Então, é um nível muito elevado, ok? Bom, deixa eu ver aqui. Professor, boa noite. Nunca pintei tanto em minha vida. Tô criando direto. Pedidos até da Inglaterra. Obrigado. Mande sempre good vibes, professor. Muita gratidão. Que bom. Eu agradeço e recebo. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Meu padrão vibracional mudou tanto que cada vez que um pensamento negativo aparece, eu só penso. Tudo está certo como deveria. O pensamento vai embora. Não pensei que fosse tão fácil. Gratidão, ok. Muito bom. Esse é o primeiro passo para poder começar a fazer o salto, né, pessoal? Excelente. A conta sempre chega, sempre de um jeito ou de outro. Faz parte. Ninguém foge do seu destino, né, pessoal? A gratidão é toda minha. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Cris Lário Brandão. O cancelar, se for depois dos 17 segundos, não tem mais efeito? Não, o que acontece é que você não consegue mais cancelar. Esse pensamento ele vai colapsar a função de onda. Então aí você tem que trabalhar para ressignificar, porque ele já causou dano, tá bom? Então você consegue impedir esse colapso até 17 segundos, depois não adianta mais, tá, pessoal? É importante isso aí. E você cocria a todo momento, então tem que ficar atento porque essa questão é forte. Existe outra maneira de medir a escala de Hawking sem ser pêndulo? Então, você pode fazer os testes sinestésicos, né? Os testes sinestesiológicos a partir da maneira como ele ensina no livro lá. Mas é um processo muito lento e que demanda muito tempo para você fazer. E a outra história é conhecer alguma pessoa que tem a visão remota desenvolvida, um clarividente, que ele vai fazer o scanner do seu campo e na hora que ele pedir para ver, ele vai ver em qual nível da escala você está calibrando. Tá bom? Acho que vou fazer na quinta, ok, muita gratidão. Eu sei o que tenho que fazer para mudar minha vida, mas não consigo forças. Então comece a trabalhar o autoconhecimento e estudar tal que vai passar. E a insônia? Então, a insônia pode ser uma série de coisas, né, pessoal? Mas ela vem geralmente por sentimentos de medo que estão arraigados no inconsciente. Então é preciso trabalhar e fazer uma autoanálise, um autoconhecimento para ver o que é o medo que você está sentindo. Porque geralmente a insônia vem a parte dos conflitos do medo, né? Insegurança, dúvidas, inseguranças, incertezas e medos, tá? Sentindo tontura pela manhã pode ser liberação de sentimentos de culpa, vergonha e remorso ocultos no inconsciente. Sobre os comandos contidos nas 5 lives, é necessário fazer comandos de ancoramento e liberação ou basta somente fazer aqueles indicados? Gratidão. Então, você pode fazer somente os que estão lá nas lives, mas se puder fazer um ancoramento antes, o fechamento depois, melhor, por causa de abertura de portais e fechamento de portais, tá, pessoal? Quando de repente a gente tem tonturas, então, se estiver num processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, pode ser liberação de culpas, vergonhas e remorsos, tá, pessoal? E também abertura chakra laríngeo, pode ser também, tá bom? Eu tenho sentido uma sonolência absurda, é recombinação energética, principalmente se estiver trabalhando no processo de expansão da consciência, tá? Boa noite, gostaria de saber, devemos fazer TQA da gratidão após ter feito TQA liberação? Então, eu recomendo que todos os comandos de liberação sejam feitos antes dos comandos de ativação. Então, nós temos os comandos de ativação de sentimentos da TQA, ativação fé, que ativa auto-amor, autoconfiança, autoestima, autovalorização, automerecimento e fé, né? Tem o comando de amor, que ativa amor, amor incondicional, ativa amor pelos outros e por si mesmo, né? Então, para você ativar os sentimentos positivos, você tem que fazer uso de liberação. Porque se tiver algum sentimento de baixa calibração, no campo vibracional da pessoa, os comandos de ativação não terão efeito. Porque os sentimentos de baixa calibração vão bloquear os sentimentos positivos. Ok? Náuseas tem a ver com liberação de sentimentos de mágoa,
raiva, ódio, rancor, consigo mesmo ou terceiros, tá bom? Acordar das 3 horas da manhã. 3 horas é o momento que o seu corpo volta da viagem astral. Então a gente geralmente, quando você retorna do astral, você retorna às 3 horas da manhã. Por que você acorda? Porque às vezes o processo de recoincidência ele é muito abrupto. Então na hora que o corpo astral ele faz a recoincidência com os outros corpos, o físico do platérico, né? Aí gera esse impacto e a pessoa acorda, tá bom? Zumbido no ouvido como se estivesse sintonizando algo. O que pode ser? Pode ser a abertura do chakra laríngeo, que abre a questão da clareaudiência, tá bom? Pode ser, pode ser. Professor, como faço para mudar minha vida financeira? O que está ligado? Sempre é uma roda gigante. Então, aí depende, né, gente? Pode ser um monte de coisa, tá? Pode ser um monte de coisas. Tem que ver. Pode ser alguma trava que você esteja vibrando numa questão diferente do que está. Pode ser algum sentimento de culpa que gera não merecimento, aí sua vida financeira não anda. Então pode ser um monte de coisa. Tem que fazer uma investigação para saber o que é, né? Mas geralmente a questão de vida financeira está ligada com o problema com a mãe, no primeiro instante, que é a primeira coisa que a gente olha, né? Crenças. Você tem às vezes crenças que o dinheiro é prejudicial, que você não pode ser rico, que rico não vai para o céu, esse tipo de coisa. Ou às vezes algum sentimento de não merecimento por sentimento de culpa, vergonha e remorso que você carregue por algo que você tenha feito por ato ou omissão, tá bom? Professor, todo comando TQA tem que fazer o comando de ancoramento e ativação em todos os comandos? Não, você faz antes de começar a sequência, você faz o de ancoramento e ao final da sequência você faz o de fechamento, tá? A gente faz isso, pessoal, porque é muita energia movimentada e toda vez que você executa um comando, cada comando compacto da TQA, ele envolve vários outros comandos que estão ligados a essa chave de acesso. Então, abre-se muitos portais energéticos dimensionais. Então, é bom que você faça o ancoramento antes para que a egrégora possa proteger o seu campo, entendeu? Então, você faz um comando de ancoramento primeiro e depois, no final do processo, fez todos os comandos que você queria fazer, aí você executa o comando de fechamento, tá bom? Agradece e pronto. Aí fecha o processo. Professor, tenho tido sensações ruins quando estou começando a adormecer. O que isso significa? Peça proteção do seu anjo guarda, dos seus espíritos protetores antes de você dormir, para que eles protejam o seu sono e a saída em astral, tá bom? Eles vão te proteger. Priscila, ok. Então deve estar na razão mesmo, viu, Priscila? Isso é muito bom. Ok, ótimo. Live quarta-feira, que horário? Não. O horário é às 21 horas, o plantão de dúvidas, né, pessoal? Mas aí o pessoal do apoio aí vai passar para os alunos o horário e vai passar o link de acesso também, porque ela é privada a live, tá bom, pessoal? Pode falar um pouco sobre neutralidade? Então, a neutralidade é um nível de calibração da escala Hawkins em que você está no limiar do gasto de energia, ou seja, de você colocar força e de você começar a gerar poder. Então chama a neutralidade por isso, que é um momento ali em que a força se anula com o poder. É um momento que você usa força um pouco, cocria um pouco, dependendo da reação que você tem. Então é meio que um divisor, é um ponto da escala que divide a força, os níveis da força, com os níveis do poder. Ok? Lembrando que os níveis inferiores à neutralidade eles estão atrelados à força. Então você coloca força, coloca o ego, você gasta energia vital, uma dispersão de energia. Acima da neutralidade você gera poder. Então você gera energia, você vira um gerador de energia, você gera poder em vez de força. Então você começa a atrair tudo de bom para você. Criança que não interage e possui atraso específico de fala, o que a mãe pode fazer? Juliana, aí a gente precisa investigar, tá? Porque pode ser um monte de coisas, não dá para falar assim, aí é preciso fazer uma investigação específica, tá? Porque pode ser algo, pode ter sido algum trauma, pode ter sido algum problema de útero, a criança às vezes pode se sentir rejeitada, às vezes uma criança tem uma expansão da consciência muito grande, o lar é desequilibrado e ela não sente vontade de falar porque ela não quer. Tá? Então tem que. E essas crianças que estão vindo agora, de 5 anos para cá, estão vindo com genética modificada, nível sutil,
São crianças muito, 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 muito preparadas, vêm com nível de expansão da consciência diferente, então tem que ver o que é. Não dá para eu falar aqui, tá? Você me perdoe, mas é uma coisa muito específica. Como faço para me conhecer, saber qual é o meu lugar da minha missão? Então, eu recomendo a você, Paulo Vitor, que você busque o autoconhecimento, busque estudar. Eu acredito que se você pegar nossas lives lá do YouTube, pega da primeira e vai fazendo a sequência das lives, e vai assistindo, tá, um pouquinho todo dia, você vai ver que você vai desenvolver muito a sua expansão da consciência. Pode ser que nesse processo você enxergue o seu propósito, tá bom? Porque isso é um processo que você vai detectar no seu processo de expansão da consciência. Essa questão do propósito, quem pode dizer para você é só você mesmo, ninguém pode dizer, tá? Quais seriam os comandos de ancoramento e fechamento? Então, o comando de ancoramento é execute o comando de ancoramento TQA ANN 11.19.9. Então, o comando de ancoramento. Execute o comando de ancoramento TQA ANN 11.19.9. Repetindo. Execute o comando de ancoramento TQA ANN 11.19.9. E o de fechamento é comando de fechamento TQA 11.19.9. Comando de fechamento TQA 11.19.9. Comando de fechamento TQA 11.19.9. Quando você faz o comando de ancoramento, a egrégora se forma, todos os portais começam a ser vigiados e você fica protegido dentro dessa egrégora. Existe uma egrégora energética muito forte da TQA que protege o operador e a pessoa que está recebendo os comandos. Tá? No caso, quem está executando e quem está recebendo. Como você está fazendo um autocomando, vai te proteger porque você está executando e está também recebendo. E o fechamento é porque fecha-se, limpa-se todas as energias residuais, faça o encaminhamento de todas as energias que não são legais e aí encerra o processo e todos os portais são fechados. Tá bom? Sentir calafrios pode ser influência, uma perda de energia, um gradiente muito forte de perda de energia por alguma conexão multidimensional, alguma influência externa está drenando a sua energia. Então você tem essa sensação de calafrio. Tá bom? É movimentação energética. Paulo Lima, professor, vem observando que quase sempre vou ver a hora, são dois números iguais, 21, 21, 10, 10, 22, 22. O que pode ser? O seu anjo de guarda está tentando te passar alguma mensagem. Quando você ver isso, tente entrar em estado de meditação e procure ouvir o que a sua centelha quer te dizer. Viu? Sinto de repente pressão na cabeça, como se o ouvido fosse explodir. Pode ser o chakra laríngeo se expandindo, se abrindo, e gera esse tipo de sintoma, tá bom? Pés gelados após a execução dos comandos que o professor ensinou no curso. Tem algum significado? Movimentação energética, gente. Movimentação energética. A energia movimenta com muita força, tá bom? Alexandra Bias, professor, vejo muito repetindo 444. Então, é mensagem do anjo de guarda, tá? Pode fazer os comandos próximos à sintonização do reiki? Pode, não tem problema. O reiki não tem problema. Já tem um tempo que venho observando isso. Fiz a ressonância de Aero Couto as 2 semanas. Posso fazer os comandos até aqui? Pode sim, sem problema. Náuseas pela manhã. Liberação de sentimentos de mágoa, raiva, ódio, rancor com você mesmo ou terceiros. Tá bom? O que você diria a alguém que está calibrando o orgulho? Eu diria que você deve buscar o autoconhecimento, a expansão da consciência, para que você suba na escala. Porque nesse nível de calibração você não consegue cocriar. Tá? Comecei a observar no início desse ano, comecei a ler, ok, já respondi. Então, quando uma pessoa chega perto, eu sinto calafrios nas pernas. Então, o que acontece é o seguinte. Quando a pessoa tem um grau de sensibilidade, começa a abrir os chakras, a gente vive numa espécie de balanço energético. Então, quando você chega num ambiente e tem uma pessoa que ela está desequilibrada do ponto de vista energético, a tendência é que você perca energia, há uma perda de energia sua para fazer o balanceamento do ambiente.
para aquela pessoa. Então eu sugiro que antes de você sair de casa, você coloque um esparadrapo no seu umbigo, ou uma gaze, proteja o seu umbigo, para que retarde a eliminação dessa energia, tá bom? Labirintite pode ser sentimentos de culpa, vergonha e remorso sendo liberados, porque está liberado e atinge esse chakra laríngeo aqui. Alergia principalmente no rosto e asma, chakra cardíaco acelerado, tristeza, melancolia, angústia, ansiedade. Pode estar ligada a mágoa, raiva, ódio, rancor, ou ligada a medo, dúvida, inseguranças, incerteza. Em alguns casos, culpa, vergonha e remorso. Bom, pessoal, a gente encerra aqui hoje. Já estamos caminhando aí para o final da live, 1 hora. Muita gratidão a todos vocês, tá bom? Então, lembrando, a gente, a partir da semana que vem, nós vamos ter lives às segundas e às quintas-feiras, não mais às segundas, quartas e sextas, por causa de alguns cursos que a gente está fazendo aí, estamos ministrando. E aí sempre a gente vai estar informando aí no Stories e tal, aonde vai ser a live, se vai ser no canal do YouTube, no canal do Instagram, para que vocês possam ver. Ok, pessoal? Quinta-feira temos aí o nosso evento, TQA Despertar. Quem quiser participar, a inscrição já está na nossa bio lá do Instagram, aqui no Instagram, é só fazer a inscrição lá. Ok, pessoal? Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram comigo aqui hoje, muita gratidão. Desejo a vocês a paz reverencial, a paz do nível 10 a 700 da escala Hawkins do nível da consciência. Fiquem com Deus, muita luz a vocês todos. Tchau, pessoal, muita gratidão. Tchau, tchau.